Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Olha para o teu irmão e diga aí. Diga assim para ele. Chegou? Está aqui? Acordou? Aleluia. É sempre bom estar na presença do Senhor. Eu quero esperar. Vamos esperar algumas pessoas, porque esse momento é muito importante. Porque até agora, a gente só mandou glória para cima. Esse é um momento importante. Louvor é um momento muito importante. Mas esse momento que vai haver a retribuição. Porque quando a gente vai pregar, Deus quer falar conosco. Quando você oferta, você dizima, quando você canta, tudo está subindo, é para Deus. Porém, esse momento, Deus quer falar conosco. Então é um momento especial, porque Deus ele pode ter algo muito especial para você. Então, o nosso Luiz aí, se tiver alguém aí fora, manda entrar. Não deixe ninguém ficar aí fora. Semana passada, eu tive pregando na igreja de Cameama, pastor Sérgio, retribuindo a visita dele aqui. E nós tivemos uns momentos muito agradáveis lá. Momentos assim que foi marcante para nós. Deus nos deu uma palavra e nós transmitimos a eles. E pudemos deixar ali uma igreja abençoada com a palavra de Deus. E a mesma maneira Deus quer fazer conosco aqui. Deus quer abençoar a nossa vida. Sabendo que bênção não é só área financeira. Bênção é tudo aquilo que precisamos na área material, física e até na financeira. E até na espiritual. Precisamos da bênção de Deus na nossa vida espiritual. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no nosso coração e eu tenho um tema para ela, eu tenho um nome para essa mensagem. O nome dessa mensagem é Vivendo Além do Véu. Vivendo além do véu. Vivendo além do véu. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Mateus capítulo 27, no livro de Mateus capítulo 27, e versículo 45 a 54. Nós vamos ler a palavra e transmitir a você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Abra Mateus capítulo 27. E versículo 45. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim o verso de número 25. De acordo com o evangelista Mateus, capítulo 27. E desde a hora sexta, e desde o meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas. 9ª hora. Está me acompanhando aí? E perto da hora 9ª, e perto das 3 horas, exclamou Jesus em alta voz, e dizendo, Eli, Eli, lama sabatani. O que quer dizer isso? Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, vendo Jesus crucificado, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e pondo numa vara, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam, deixai, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as pedras,
E abriram os sepulcros, e muitos dos que estavam ali mortos ressuscitaram, aqueles que dormiam. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceu a muito. E o centurião e os que ali guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam suscitado e acontecido, disseram: grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Fecha seus olhos, por gentileza. Espírito de Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que nós não possamos perder esta palavra que vem do teu trono. Ajuda-me, Deus, para que eu não possa perder o sentido da tua palavra nesta tarde, pois o Senhor constantemente está falando com o teu povo. O Senhor ainda diz: aquele que tem o Espírito Santo. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor clama a esses para que eles ouçam a tua palavra. A tua palavra nesses dias, ó Pai, tem sido, ó Pai, poderosamente anunciada por tantas pessoas. Tua palavra diz que o Senhor anunciou pelos profetas, anunciou pelo próprio Jesus Cristo, e ainda continua anunciando esta palavra para que haja salvação, redenção e libertação no meio do teu povo. Pai querido, nessa tarde especial, abençoa as nossas vidas. Nos mostra que há um lugar de descanso para a nossa alma. Nos mostra, Senhor, que há um lugar de refúgio, há um lugar de fortaleza, há um lugar que é um broquel para a nossa vida. Há um lugar que nós temos que estar e não podemos sair deste lugar jamais. Por favor, ó Espírito Santo, enquanto ministramos a tua palavra, o Senhor possa encontrar um espaço no coração de cada irmão e ministrar o coração de cada um deles, para que eles possam sair daqui rebustecidos pela tua palavra, para serem mais que vencedores. Esta é a nossa oração, ó Pai. Nós nos humilhamos diante das tuas potentes, poderosas mãos, porque nós sabemos que não é o nosso muito falar, o nosso muito conhecer, mas é o agir do teu Espírito, ó Pai. Por isso nós te pedimos: haja Senhor, haja nesta tarde, ó Pai, grande mover do teu Espírito para louvor e glória do teu nome santo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você me ajude a pregar. Amém! Eu acho que eu sou doente, irmão. Eu acho que eu sou doente. Eu não consigo pregar em silêncio fúnebre. Não consigo pregar. Fui fazer uma vez o funeral do meu tio. Eu não estava lá, eu estava só para o funeral. O padre falhou, o padre faltou. E o meu primo olhou para mim e disse assim: ai, o pastor está aí, ele faz o funeral. E eu fiz gente rir naquele funeral, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós, os vivos, louvarão ao Senhor. E os mortos não. Então olha para o teu irmão, vê se tem alguém vivo aí. Tem alguém vivo? Então se tem alguém vivo, fala para ele: pelo amor de Deus, se expressa. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, trema. Pelo amor de Deus, dê um aleluia. Pelo amor de Deus, dê um glória a Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes eu criticava o pastor Marcos Feliciano, mas ele tem razão. Um dia ele estava pregando e diz assim: irmãos, vocês estão com língua de ferro. E eu falei: nossa, língua de ferro? Parece que estão engessados. Parece que foram batizados no vinagre. Uma cara amarrada, troncuda, fechada. Ah, vamos embora dormir, vai. Vamos embora comer picanha, comer sushi, que é melhor. Amém, irmão? Abra esse rosto, abra essa face. Diga para o teu irmão: vamos ajudar esse pastor a pregar. Olha, irmão, ser feio, irmão, ser feio, a gente não escolhe ser feio. Mas permanecer feio, porque até o feio fica bonito quando ele abre esses dentes. Amém? Até o feio fica bonito quando dá um sorriso. Então diga para um feio do teu lado: fala, dê um sorriso aí, irmão. Fala: misericórdia, abre essa boca, varão. Ô homem de Deus. Glória a Jesus, querido. Amado,
Se a palavra de Deus não te motivar, você está feio. Se a palavra de Deus não te mexer, você está feio. Amém? Porque nós vamos sair daqui, vamos sentar naquela maledita televisão, como dizia minha mãe, a maledita televisão. A gente vai dar risada naquele coisa, olhando aquelas coisas que não entendemos. Não é verdade? De vez em quando eu estou dando risada naquilo que eu não entendo. Não é assim que você faz diante da televisão japonesa, muitas vezes? Então pensa que você está diante da televisão e abre essa boca, dá um sorriso, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Nós estamos diante de Deus. Eu fico pensando às vezes, se eu fosse Deus eu estava fora daqui. Irmão. Você acha que Jesus gosta de ficar em lugar que o nome dele não é exaltado? O que você acha? Não. Você gosta de estar onde você não é percebido? Não. Jesus quer que você o perceba no nosso meio. Então se expresse. A vida está dura. Ninguém disse que ia ser fácil. Está difícil pagar a conta. Ninguém disse que ia ser fácil. Está difícil suportar o calor das provações. Ninguém disse que ia ser fácil. O cafuçô chegou na sua porta. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas hoje nós estamos na presença de Deus. É o único dia que nós nos reunimos para glorificá-lo. É o único dia que nós nos reunimos para dar brado de vitória. E você vem com essa cara troncuda, amarrada. Não é assim quando eu converso com o presbítero e convido ele para comer picanha. Pastor, isso tem a ver? Tem a ver. Porque nós não estamos num culto fúnebre. Não tem um caixão aqui, irmão. E mesmo que se tivesse, a gente ia dar brado de vitória. Deus quer que esse momento seja... Ouça isso. Deus quer que esse momento seja um momento profético para a sua vida. Ouça aqui, ouça o que eu estou dizendo para você. Entenda o que eu quero dizer para você. Não é Deus que precisa de uma cara bonita, é eu. Não é Deus que precisa de um glória a Deus, é eu. Por quê? Carne, perna, gente como você. Você está entendendo? Não é Deus que precisa que você faça algo para Ele mover. Sou eu. É o pregador, irmão. Por isso que eu quero incentivar você a bradar diante de Deus. Porque aí você anima o pregador e Deus usa o pregador. Porque se Deus não usar o pregador, a gente vai sair daqui da mesma maneira. Se Deus não usar o pregador, a gente vai sair daqui como entrou, ou pior. E quem quer sair daqui pior? Vem cá, Valente. Vem cá, Valente. Sobe. Prega. Conforme o senhor está dizendo, né? Fui incumbida de pregar, estou aqui, né? E eu vou pedir para vocês que vocês abram a Bíblia, então, amém? Mas o que o pastor quer falar mesmo é que é isso, né? A gente também tem que se predispor, né? A receber, né? Porque nós estamos aqui, o pastor falando, querendo alegrar vocês. Agora eu estou vendo sorriso, né? Agora eu vou começar a sorrir também, amém? Querido, você tem que entender que Deus sempre vai fazer algo através de alguém. Ele quer fazer algo através da minha vida. Mas eu sou como você. E quando eu vejo uma cara troncuda, uma cara amarrada, uma cara que parece que está no vinagre. Faz 1 hora que a gente está aqui cantando e parece que você está no mesmo jeito. Isso me desmotiva. Até pregar a palavra de Deus. Sabia ou não? Você sabia disso ou não? Pastor, mas eu tenho problema. Olha do lado e pergunta se alguém tem problema. Pastor, eu passei uma semana ruim. Pergunta do lado, pergunta aí se alguém passou uma semana difícil. Ah, pastor, eu estou com dor de dente. Pergunta aí se alguém tem dente aí na boca. Eu tive dor de cabeça. Olha aí se tem alguma cabeça aí. Querido, as provações vêm sobre todos. Os maridos que aqui estão. Pastor, eu passei uma semana difícil com a minha esposa. Olha outros maridos aí.
As esposas que estão aqui casadas, eu tive um dia difícil com meu marido. Olha quanto marido está aí. Nós temos motivo para glorificar a Deus. Porém, muitas vezes, o Maomé recebe mais adoração. Então nós temos que abrir nossos lábios diante de Deus. Se é Deus que está falando através da sua palavra, Ele tem algo maravilhoso para fazer para você. E se eu não me motivar, irmãos, você não recebe. Então, se eu fosse você, eu aprenderia a vir à igreja e a sentar quando o pregador vem pregar. Você levanta a mãozinha e diz, glória a Deus. Aleluia. Fala comigo, Jesus. Porque não é Deus que precisa, é o pregador que precisa ouvir isso. Amém? É o pastor que precisa ouvir isso. Para que ele se motive a trazer uma mensagem de Deus para você. Porque não é porque temos a mensagem que estamos motivados para entregá-la. Você sabia disso? Não é porque Deus falou comigo para entregar algo para você que eu queira entregar. Você está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Ah, mas Deus falou, mas eu não estou motivado para entregar. E como é que vai ser? Então, aprenda a motivar alguém. Como é que se motiva alguém? Como é que você motiva alguém a fazer alguma coisa, irmão? Batendo no ombro dele, glória a Deus, aleluia. Vai trabalhar hoje? Vai, força lá, você vai conseguir. Então, motiva esse irmão, bata no ombro dele e fala assim, olha, Deus vai falar conosco. Afinal de contas, viemos aqui para ouvir Deus falar conosco. Pergunta para ele se ele tem dente nessa boca. Pede para ele mostrar o dente na boca, na sua boca. Rapaz, eu acho que isso é mal de igreja. Eu acho que isso é mal de igreja. Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Irmãos, vamos orar? Vamos orar um pouquinho? Vamos orar? Vamos orar? Então vamos orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus. Não, vamos orar, vamos orar. Todo mundo, vamos orar. Eu vou orar aqui, você vai orar aí, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite. Olha o que aconteceu. Quando a gente vai orar, a gente murcha. A gente murcha. Vamos orar. E fecha os olhos. Pode prestar atenção. Vamos orar. Todo mundo põe a mãozinha na perna. E murcha. Eu não sei onde está escrito isso. A gente parece que entra na outra dimensão. Não sei qual dimensão é essa. Querido, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós não temos tapete, porque nós não somos Aladim. Mas nós temos um Deus que vela pela palavra a qual Ele nos deu. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar ao seu coração, já que você está me ajudando. Jesus Cristo, Ele estava na cruz, crucificado. A Bíblia diz da hora sexta, meio-dia, até a hora nona, às 3 horas. Meio-dia, 1, 2, 3. Cerca de 3 horas ali aconteceu coisas tremendas enquanto Jesus estava pregado na cruz. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus estava pregado e ele começa a clamar. É a primeira coisa que ele começa a clamar. Ele começa a dizer assim, Eli, Eli, lama sabatani. Isso em hebraico quer dizer, meu Deus, por que me desamparastes? O que estava acontecendo na cruz? Quando Jesus foi crucificado, ele carregou todo o peso da humanidade. O peso do pecado estava sobre ele. E naquele momento na cruz, houve uma separação de comunhão do Pai e Jesus. Jesus ficou sem comunhão, porque o pecado tira a comunhão com o Pai. Você concorda com isso ou não? Já pecou alguma vez? Né? E não se arrependeu, demorou para se arrepender? Você perde a comunhão com Deus. E ele perdeu a comunhão com o Pai, porque ele estava carregando o pecado da humanidade. Mas, olha só, até na cruz do Calvário, tinha alguns telespectadores. Sempre haverá pessoas em todos os lugares. E Jesus crucificado, tinha pessoas ali e elas começaram a dizer assim, olha só,
ele está clamando, está chamando por Eli, por Elias. Vamos ver se Elias vem salvar. Elias era o profeta, já estava morto. E aí, eles começam a dizer, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus continua. Ele continua preso ali na cruz. E quando, na terceira hora, quando ele vai clamar em alta voz, e ele diz assim, Pai, está tudo consumado, eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que quando Jesus entregou o espírito ao Pai, e fisicamente, corporealmente, ele morreu na cruz, houve quatro coisas extraordinárias. A primeira coisa que o livro de Mateus vai dizer que aconteceu quando Jesus morreu na cruz é, o véu foi rasgado. Depois ele vai dizer que houve um terremoto. Depois ele vai dizer que as pedras racharam no meio. E depois ele vai dizer que os mortos que dormiram, que era servo de Deus, que morreram e estavam ali, ressuscitaram. E esses mortos entraram em Jerusalém. Então, quando Jesus morre na cruz, aconteceu 4 episódios interessantes. Mas eu quero falar hoje do primeiro, que foi o véu se rasgou. Por que que Deus usou Mateus, Marcos e Lucas para deixar escrito que o véu se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu? O que era o véu? Aonde estava esse véu? Quando você se remete para o Velho Testamento, você vai ver Moisés recebendo uma dimensão de Deus, e Deus diz a Moisés assim, faz um tabernáculo. O tabernáculo era o lugar da adoração no Velho Testamento. E no tabernáculo, tudo representava Jesus Cristo. E no tabernáculo havia seções e quartos. E havia o quarto onde quase todas as pessoas poderiam entrar, que é o lugar santo. Mas havia um lugar que era separado por um véu extenso. E naquele lugar, depois do véu, somente o sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar ali para oferecer naquele altar sacrifício em prol do povo de Israel, uma vez por ano. Ninguém poderia entrar ali mais vezes porque era fulminado. Além do véu, existia o tabernáculo, existia ali a Arca da Aliança, existia ali um altar, e Deus se manifestava naquele lugar de uma maneira poderosa. Então, além do véu, significava, é o lugar do Altíssimo, é o lugar de Deus, e há permissão para entrar aqui só uma vez ao ano, o sumo sacerdote para oferecer sacrifício em prol do povo de Israel. O povo de Israel passa 40 anos no deserto, e 40 anos no deserto, eles carregavam aquele tabernáculo. Ele era desmontado, ele era montado e desmontado de acordo com a vontade de Deus. É como nós, acaba o culto, desmonta os instrumentos e coloca no carro e vamos embora. Exatamente era assim. Quando a Bíblia diz que a nuvem ou o fogo se movia, eles desmontavam aquilo e seguiam a nuvem ou o fogo até aquilo parar, e então eles montavam novamente o lugar de adoração. Mas o povo, depois de 40 anos, quando entra na terra prometida, Davi começa a ter o desejo de fazer um templo. E Davi então passa a incumbência para Salomão, e Salomão faz o templo, e a Arca da Aliança e o tabernáculo é levado para o templo, e então é estabelecida a adoração não mais móvel, mas a adoração agora no templo fixo. Nabucodonosor vem, destrói o templo, e lá na época de Jesus, enquanto ele está na terra, Herodes vai levantar um grande templo, a réplica de Salomão, e na época de Jesus está então o templo, que é a réplica de Salomão, o lugar da adoração, o lugar do sacrifício, o lugar do louvor. E naquele lugar havia o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu foi colocado. Era uma separação entre os homens e Deus. E esse véu, ele era feito de cordas, de cordões azul,
roxo e vermelho. E ele tinha uma espessura de 18 metros de altura e 12 centímetros de largura. Era uma cortina grossa que você poderia colocar um cavalo para puxar de lá, outro para puxar de cá, e ele não se rasgaria. Era realmente um obstáculo que os homens identificavam. Além daquele véu, nós não poderemos entrar. E é esse véu que se rasga quando Jesus Cristo morre na cruz. Quando ele se entrega na cruz, a Bíblia diz que de alto a baixo esse véu firme, grosso, que era a separação, se rasga de alto a baixo. E qual é o significado deste véu para nós hoje? Por que isto está na Bíblia? Porque Deus apontou para o templo e disse, olha, o lugar santo agora está acessível para todos os homens. Sabe o que o véu está significando? Jesus está dizendo, a minha morte na cruz e o meu sangue tem poder suficiente para perdoar todo o pecado da humanidade, daqueles que se arrependem. Ele está dizendo com o véu rasgado, não haverá mais separação entre o homem e eu. Não haverá somente um homem que haja permissão para entrar na minha presença, mas a partir de hoje o véu foi rasgado e todos podem entrar no lugar santo e estar na minha presença. O que está significando o véu rasgado? O livro de Atos, capítulo 17, verso 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens. O que Jesus está dizendo com o véu rasgado? Ele está dizendo, a partir desse momento, eu não vou habitar mais em nenhum templo que seja feito por homem. O que ele está dizendo? Eu já preparei, eu já separei uma nova morada para mim, e nós sabemos qual é a nova morada do Senhor. É a igreja, somos nós, corpo de Cristo nessa terra. Aquilo que Jesus está dizendo para Mateus, dizendo, Mateus, anota aí, o véu foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, e diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, com grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservou firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, com ousadia, junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achamos graça, socorro e ocasião oportuna. Jesus está dizendo com o véu rasgado, ouça, eu sou o sumo sacerdote que atravessei e cheguei aos céus. Eu agora sou aquele que atravessou o véu e rasgou ele, e está dizendo para vocês, vocês podem entrar além deste véu, mas vocês precisam ter ousadia, vocês precisam ter coragem, porque eu sou o sumo sacerdote, e quando vocês entrarem diante do trono, vocês vão achar graça, vocês vão achar misericórdia, vocês vão achar bondade, vocês vão achar virtude. O que Deus quer falar conosco com o véu rasgado? Ele está dizendo que naquele tempo ninguém podia entrar no lugar mais desejado. Ninguém podia entrar e estar perto de Deus. Mas ele está dizendo, o véu se rasgou hoje. Todas as pessoas podem entrar na minha presença e não somente isso, mas podem permanecer diante de mim. Veja bem, veja comigo. O que significa viver além desse véu que foi rasgado? O que significa isso? Ouça só o que eu anotei. Viver além do véu significa entrar além do véu, é verdadeiramente ter uma vida espiritual
mais abundante com Deus. Entrar além do véu é ter uma vida espiritual abundante com Deus. Olha só o que eu anotei aqui. Entrar além do véu é ter um relacionamento profundo com Deus e isso está disponível para cada um de nós. Para cada um. Jesus, quando rasgou o véu, não disse somente para os judeus, ele diz: o véu está rasgado de alto a baixo. O lugar que separava vocês de mim está aberto, vocês podem entrar, ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo comigo. Olha só o que significa estar além do véu. Estar além do véu significa assumir uma posição de autoridade, uma posição de poder. Por quê? Naquele lugar, somente Deus e o sacerdote uma vez por ano entrava. Então Deus está dizendo: olha, neste lugar além do véu, que foi rasgado, vocês vão encontrar um posicionamento e encontrar poder, para que vocês possam vencer qualquer luta e qualquer inimigo que atravessam a vida de vocês. Querido, estar além do véu quer dizer estar bem perto da presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Quando você está além do véu, quando você entra além do véu e fica perto da presença de Deus, você consegue entender a grande comissão, e você começa a ter responsabilidade com o grande mandamento de Deus, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você vai começar a pregar o evangelho para todas as pessoas quando você realmente penetrar além do véu e chegar perto de Deus. Porque se você não estiver bem próximo de Deus, você não está nem aí com a comissão, você não está nem aí com as almas que estão indo para o inferno. Só estão interessados nas coisas de Deus aquele que atravessa o véu e se aproxima de Deus. O que significa mais? Quando nós entramos além do véu e vamos para a presença de Deus, nós vivemos na presença do Senhor e vencemos os nossos adversários. Você tem adversário? A Bíblia diz que nós temos adversários espirituais. Além de adversários espirituais, muitos de nós temos adversários humanos. E para vencer os adversários que se levantam contra nós, nós precisamos estar além deste véu que foi rasgado. Deus tem chamado e dito assim: olha, vocês têm que entrar com ousadia, com coragem, na minha presença, estar na minha presença. Quando o véu foi rasgado, Jesus está dizendo: olha, jovem, homem, mulher, ancião, quando você entrar além do véu, e quando você penetrar além deste lugar, e você permanecer na minha presença, você vai vencer todos os inimigos que se colocam contra você. É aqui que nós começamos a entender por que tem gente que tem uma vida abundante com Deus e outras pessoas têm uma vida minguada com Deus. Por quê? Porque eles não vão além deste véu que foi rasgado. Deus não te chamou somente para você vir até a igreja. Deus te chamou para vir cada dia mais na presença de Deus, estar mais próximo, estar mais perto dele, sentir o calor de Deus na sua vida. Estar além do véu significa ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Estar além do véu, Ivan, que foi rasgado, significa: eu sou filho de Deus e entendo a minha paternidade. O que é isso? Além deste véu que é estar na presença de Deus, eu entendo que Ele é pai e eu sou filho. Porque muito crente entende que Deus é pai, mas ele não se acha digno de ser filho de Deus. Por isso que em João 1,12 ele disse assim: mas a todos quanto nele creem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de, a saber, aqueles que creem no meu nome. Quando o véu foi rasgado, Deus está apontando para nós hoje, dizendo assim: olha, não haverá mais separação entre eu e vocês. Todos poderão entrar na minha presença.
Todos poderão gozar da minha presença, usufruir da minha presença. Porém, você tem que entrar na minha presença. Porém, o intuito dessa mensagem que Deus tem me dado não é fazer você entrar num lugar de santidade com Deus. Não é somente fazer você entender que você tem que se aproximar mais de Deus. Não é isso. A intenção de Deus que está no meu coração e ministrar para você é que você tem que entrar e permanecer na presença de Deus. Porque entrar é fácil, mas Deus não quer que eu entre e saia como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Deus quer que eu entre e permaneça na presença de Deus. A vitória não vem somente no entrar. A vitória vem quando eu entro com ousadia e permaneço na presença de Deus. Eu permaneço além do véu. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Nós temos que entrar na presença dele e não sair. Permanecer constantemente. É aí que vem a vitória, é aí que vem o poder, é aí que vem a manifestação da glória de Deus. Quando você entra na presença de Deus, aonde Deus preparou para você, você começa a entender, você começa a se posicionar, a sua vida começa a se transformar, porque Deus toca a sua vida. Só que você não pode sair dali. Não podemos entrar e sair, entrar e sair. Temos que entrar e ficar. Quando o véu for rasgado, Jesus está dizendo: agora eu quero que vocês entrem e permaneçam no lugar santíssimo da minha glória. Estar além do véu é assumir posicionamentos com Deus, de homem e de mulher de Deus. Por isso que o grande objetivo do diabo, preste atenção comigo, não durma. Por isso que o grande objetivo do diabo é manter você fora deste lugar. Ele até deixa você vir na igreja. Não pensa que o diabo fica bravo com gente que vai na igreja. Ele não está nem aí, porque ele sabe que igreja não tem poder para salvar. O diabo sabe que muita gente, quando senta, ele senta, mas a mente está lá na China. O diabo sabe que esta palavra não tem poder se não entrar no teu coração. O diabo sabe que aquilo que estamos fazendo aqui não haverá poder se você não entender o seu posicionamento com Deus. Esta palavra que estamos pregando, ela para alguns não significa nada, mas para alguns significam tudo. Então, o diabo, ele quer que você permaneça fora deste lugar que Deus preparou para você, que é além deste véu, que é no lugar santo, que é no lugar da glória dele, no lugar da presença dele. Por quê? Por que que o diabo quer? Ele até deixa que você venha à igreja, mas quando você diz assim: eu quero me posicionar com Deus, eu quero ter uma vida mais íntima, eu quero orar mais, ler mais, eu quero me santificar mais, aí ele se opõe. Aí ele começa a dizer: não, mas espera um pouco, só vai na igreja uma vez por semana. Vai aí 3 vezes no mês, já está bom. Vai lá, louva, levanta a mão, entrega o seu dízimo, a sua oferta e vem para cá. Por quê? Isso não apresenta risco para ele. O que apresenta risco para o diabo é um homem e uma mulher que entende que estar na presença de Deus é o único lugar que nós devemos estar. É na presença de Deus, é se prostrando constantemente diante do trono de Deus. É por isso que ele deixou o véu, foi rasgado. Vocês têm que entrar na minha presença e permanecer aqui. Um homem e uma mulher que permanece na presença de Deus é ameaça para o diabo. É ameaça para o reino das trevas. É ameaça para o reino das trevas. Então ele vai querer se opor. E qual é a maneira dele se opor? Mantendo você fora do véu. É dizendo para você: não acredita nisso. Olha, não ora, não lê. Ora, não crê em tudo que o pastor prega. Não crê em tudo que está na Bíblia, porque nem tudo é assim. O diabo é um opositor, ele quer manter você fora desse lugar santo. Por quê? Porque quem fica fora do véu,
Quem fica fora dessa presença tem uma vida superficial. Uma vida superficial. O que é isso? É uma pessoa que não consegue se aprofundar com Deus. Eu não posso dizer quem está além do véu e quem está fora dele. A única pessoa que pode dizer isso é você. É você que pode dizer onde você está. Se você, pastor, mas eu não sou, pastor, eu não entendo, eu estou começando agora. Não é questão de entender, de começar agora. É questão de posicionamento. É questão de posicionamento. Tem cara que tem 30 anos de igreja, nunca entrou além do véu. Ainda tem uma vida que você olha para ele, está cheio de falhas, que não são falhas que você olha e diz, mas poxa, ainda está falhando nisso? Então, irmão, eu não oro ainda. Você sabe por quê? Na vida é uma correria. Se qualquer um desses presbíteros e obreiros que vim pregar aqui, ouça isso, e eu também, minha esposa, se vocês constantemente ouvir falar que a gente não consegue fazer alguma coisa, não creia em nós. E se eu não estiver presente na igreja, se um desses presbíteros vir pregar e eles começarem a falar, então, irmão, a gente tem que viver assim, mas eu não vivo, vocês me avisem. Porque não prega mais aqui. Porque Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para... Deus é Deus. Deus é soberano e é poderoso. E quando um homem e uma mulher se entrega a Ele, Ele dá graça para vencer. Então, se qualquer obreiro desse vir pregar aqui, não dizima, não oferta, não está entendendo o lugar, não entrou além do véu. Porque além do véu é lugar de você entregar a sua vida em sacrifício vivo diante de Deus. Quem está fora do véu, fora da presença dele, tem uma vida superficial. O que é uma vida superficial? Como é que você está, irmão, no domingo? Estou bem, graças a Deus. Segunda-feira de manhã, como é que você está, irmão? Que vida, rapaz. Essa segunda-feira me mata. Essa pobreza é a loucura. O que é uma vida superficial? Quando ele abre a boca, você olha para aquilo que ele fala e fala, esse cara não é crente nem aqui nem na China. Está entendendo? Por isso que o diabo quer que a gente fique além do véu. Porque fora do véu, você vive uma vida de apostasia do caminho de Deus. O que é apostasia? Está desviado todo dia do caminho de Deus. No domingo se conserta. Porque acha que vir à igreja é consertar a vida. Quem está fora da presença de Deus e fora do véu, ele vive se apostatando, se desviando. Ele é uma coisa aqui, mas lá na fábrica ele mostra outra atitude. Estar fora do véu é ter uma vidinha religiosa. Deus não programou para você uma vidinha religiosa. Deus programou para você um evangelho vivo. Um evangelho de transformação. Um evangelho de poder. Um evangelho de graça. Um evangelho de modificação de atitudes. Deus não quer um monte de religiosos. Deus quer pessoas que sejam discípulas dele. Quem está fora do véu vive dormindo uma morte espiritual, prostrando-se diante dos problemas. Procura na face da terra se tem alguém que não tem problema. Silvio Santos está com problema. Ayrton Senna, acabou o problema, morreu. Aqui. Tem gente que está com problema aqui, ainda morre, vai ter problema no mundo espiritual. O problema não é ter dificuldade e problemas, o problema é que a gente se prostra diante deles. Não tem zangueoso, a gente se prostra. Ai, meu Deus, ganhando 100 conto por mês, vou morrer. Sabe, queridos, os problemas, eles são até bons. O ruim é quando você se prostra diante dos problemas e acha que ele é maior do que a sua vida. E você acha que ele é maior do que o próprio Deus. Deus não quer isso. Mas isso é a atitude de quem está fora do véu. Se prostra constantemente diante da enfermidade, diante da dor,
diante da crise econômica. Deus não quer que nós nos prostremos diante disso. Viver fora do véu é Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: muitos serão chamados e poucos. Por que está na Bíblia isso? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Deus chama todos. Vinde a mim, vinde a mim. Não é assim? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu quero salvá-los. Mas Deus só vai escolher aqueles que estão além do véu. Essa é a grande diferença. Deus chama, mas não chama para você ficar fora do véu. Deus chama para você entrar no lugar santo, porque o véu foi rasgado. Se Deus vai escolher alguém, não vai escolher chamado, vai escolher aquele que teve ousadia de entrar mais profundo na presença de Deus. É por isso que está escrito aqui: muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Tem muita gente que sabe que tem chamado de Deus para orar, para interceder. Tem muita gente que sabe que tem o chamado de Deus para cantar, para tocar, para pregar, para fazer um monte de coisas. Mas mesmo sabendo que há um chamado na sua vida, ele ignora. É por isso que Deus só vai escolher um homem ou uma mulher que está prostrado depois do véu na presença de Deus. Então, o inimigo, ele quer que você permaneça fora desta presença maravilhosa. Por quê? Fora dessa presença maravilhosa, você não apresenta risco para ele. A irmã da Lourdes faleceu. Faleceu? Era cristã? Não. Segundo uma conversa que eu tive com ela, você ligou para ela, né? O inimigo quer que nós permanecemos além do véu. Por quê? Porque quem está fora do véu vai perder oportunidades de pregar o evangelho. E as nossas famílias acabam indo para o inferno. Eu tenho parentes no Brasil que são idólatras. Mas quando eu vou na casa deles, vocês não acreditam o que eles fazem. Quando eles sabem que eu vou na casa deles, eles tiram todos os santos da parede. Eles tiram todos os ídolos que tem lá e esconde. Vocês acreditam nisso? Mas sabe o que eles estão dizendo? Sabe o que eles estão dizendo? Sabe o que eles estão dizendo com isso? Está chegando alguém aqui. Está vindo alguém aqui para essa casa. Que não vai deixar de falar de Jesus Cristo. Um dia eu cheguei lá, estava tudo fora do lugar. Eu falei: cadê o santo? O Santa Eda que estava aqui. Tio, a gente ficou sabendo que o senhor vinha e tirou tudo. Por que vocês tiraram? Se vocês tiraram é porque eles não são Deus. Onde que está? Embaixo do colchão. Falei: que Deus que põe debaixo do colchão? Preguei o evangelho. Sabe o que eles fizeram com aquele monte de ídolo? Eles são cowboy, tem Nossa Senhora Aparecida no chapéu, colado por tudo quanto é lado. Eu preguei o evangelho para eles. Sabe o que eles fizeram com isso? Enterraram tudo. Essa atitude é de quem está além do véu. Essa atitude é de gente que não quer ver a sua família indo para o inferno. Essa atitude é de gente que não quer ser cobrado depois por Deus e falar: olha, você foi lá e não falou. Na verdade, queridos, a gente não precisa pregar para as pessoas se converter. A gente tem que pregar porque é a nossa função. A gente tem que falar do amor de Jesus, porque boas novas se fala de inferno e de céu. Você está entendendo? Então, eu tenho que entender que os meus lábios não podem se cerrar. Eu não estou muito preocupado se aquela pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não é minha função, porque eu não salvo. Quem tem poder para salvar alguém aqui? Ninguém, só Deus. A nossa função é transmitir o amor de Deus, é falar para as pessoas: olha, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando o inimigo mantém você fora do véu, você não apresenta ameaça, nem cantando, nem tocando, e nem pregando. Você está entendendo?
Quando você olha na Bíblia, as pessoas que apresentaram ameaça para o diabo, quem era? Gente que entendeu que tinha que estar mais perto da presença de Deus. E a Bíblia diz que o véu rasgado faz com que tenhamos acesso a Deus. Você pode adorar a Deus agora, não somente no templo, mas você pode adorar a Deus na sua casa, no seu carro, na sua cama, em qualquer lugar que você clamar, Deus ouvirá você. Então uma pessoa que está... Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Por que você está entendendo? Porque quando eu falo, você se autoexamina. Quando eu prego, eu me autoexamino. Eu sei o que é estar fora do véu. Estar fora do véu, eu não tenho compromisso com as coisas de Deus. Bíblia não tem valor. Oração não tem valor. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Dói, mas é verdade. Você quer que Deus minta para a gente? Ou você quer que Deus passe a mãozinha no cabelo e fala, fofa da mamãe, fofinha, fica além do véu mesmo. Quem faz isso é Satanás. Quem faz isso é o diabo. Eu quero apresentar a ameaça para o inferno. Eu quero apresentar a ameaça para o reino espiritual. Problemas, a minha família está cheia, mas eu não vou me prostrar diante deles. Falta de dinheiro é o que mais falta, mas eu não vou me prostrar diante disso. Desafio é o que mais tem, mas eu não vou me prostrar diante disso. Dores é o que mais tem, mas eu não vou me prostrar. Eu vou me prostrar diante do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Deus nos chamou para fazer isso. Dói, mas é verdade. Ou você veio aqui para ouvir mentira nesse dia de Santa Ceia? Se você veio para ouvir mentira, procura outra igreja que tem um pastor que minta. Porque esse pastor, quando Deus o chamou, Deus chamou para pregar a palavra de Deus. E eu vou pregar a palavra de Deus enquanto eu estiver além do véu. Porque até pastor, quando não entra na presença de Deus, não prega a palavra. Porque enquanto estivermos nessa terra, Deus vai puxar a nossa orelha para nós tomarmos um posicionamento com Deus. Foi assim no passado e será assim até a vinda do Senhor Jesus. Deus estará puxando as nossas orelhas constantemente para que possamos despertar, porque Deus quer te salvar. Eu estava lavando o quintal esses dias, ontem, com a máquina. E eu não estava tirando a sujeira que estava em cima, eu estava tirando o lodo que está em cima do concreto na calçada. E aquela máquina batia, tirava aquilo. Eu falava, nossa Senhor, não tem sujeira, mas está uma crosta de lodo em cima desse negócio. Só uma água forte para tirar. Assim é nossas vidas muitas vezes. Sabe, irmão, gotinha de palavra de Deus não tira a crosta do pecado da nossa vida. Você olha para esse altar aqui, olha aqui para esse altar. Estava aqui esse dia o meu genro, onde que ele está? Hã? Oi? Oi? Alô? Alô? Meu genro estava aqui com essa viola tocando. Aonde que ele está? Nem casado com a minha filha está mais. Você está entendendo? Você está entendendo ou não? Até quando a gente vai ficar brincando? Estava aqui, violeiro da igreja, 8 anos dentro da igreja, Abner. 8 anos. Eu batizei. Um vacilo. Um vacilo. E não se arrependeu. Aonde que está? Está na igreja qual? Tem irmão olhando para mim dizendo assim, não poderia falar isso. Eu falo isso porque está aqui exemplo dentro da igreja. E dessa mesma maneira pode ser eu. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para você, isso que Deus está falando. E não é fora do véu, fora da presença, é na presença. Como foi aquele menino, pode ser eu. Eu conheço pastores com 40 anos de ministério que deixou a esposa, desviou dos caminhos de Deus. Porque o diabo não brinca com ninguém. Hierarquia eclesiásticas não nos salva de nada.
A única coisa que nos salva é estar na presença de Deus e arrepender dos nossos pecados. Você está entendendo ou não? Está entendendo ou não? A gente acha o culpado é ele, o culpado é ela. O culpado, sabe quem é? Não é nem o diabo. O culpado é que muitas vezes a gente entra na presença de Deus e sai. Deus está procurando homens e mulheres que entram em Itamar e não saiam mais. Deus está procurando gente, Abner, que entra e não saia mais. Deus está procurando gente que erra, que peca, mas ali no altar se arrepende e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estava pensando em Davi. E eu comparei Davi com o meu pai. E eu cheguei a uma conclusão. Davi perdeu para o meu pai. O meu pai criou os filhos dele melhor que o Davi criou os dele. Sabia? Na minha família, nos meus irmãos, nenhum irmão pegou a irmã. Nenhum irmão matou o irmão. Na família de Davi aconteceu isso. Porém, quando você olha para Davi como pai, não é exemplo. Porque falhou mais do que muita gente. Mas Deus, quando se menciona em Davi, ele diz: homem segundo o meu coração, homem em quem tenho prazer. Por que que Davi tinha esse mérito com Deus? Porque era um homem aquebrantado, era um homem que se arrependia. E Deus usou para escrever o Salmo 51. E quando ele começa a recitar o Salmo 51, você vê um homem aquebrantado diante de Deus. Então o problema não é errar, o problema não é falhar, o problema não é nem pecar, o problema é não se arrepender. Não se arrepender. Então Deus está procurando gente que se prostra nesse lugar onde o véu foi rasgado, um lugar santo, e quando errar fala: Senhor, eu errei, mas não quero sair daqui. Eu errei, mas não quero retroceder. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Deus não está procurando pessoas que não erram, pessoas que não pecam. Deus está procurando pessoas aquebrantadas diante dEle. Você está entendendo, irmãos? É isso. Errar e pecar, todos nós estamos sujeitos. Eu não estou batendo no peito e dizendo eu sou o cara. Ao contrário, eu estou batendo no peito e dizendo: irmãos, nós não podemos sair do lugar de proteção de Deus. Porque eu sou como todos os homens aqui. Quero ouvir um amém dos homens. Todos os homens aqui gostam de mulher. Amém? Todos os homens aqui gostam de uma mulher. Amém? Se o seu marido não falar amém, você cutuca ele. Fala: o cabra safado. E todas as mulheres aqui gostam de homem. Por isso que para uns Deus já tem dado o seu. O problema não é errar, o problema não é falhar. O problema é que muitas vezes nós não temos humildade. A gente entra na presença de Deus e o pecado retira a gente. O pecado retira a gente da presença de Deus quando a gente não se arrepende. Por isso que o diabo quer manter você fora dessa presença. Porque você nunca apresentará ameaça. Sabe qual é o meu desejo? O desejo de Deus, que você saia daqui entendendo que estar além do véu é estar na presença de Deus e desejar as coisas de Deus. Uma pessoa que não deseja ler Bíblia, algum problema está acontecendo, o problema é esse, fora do véu. Mas Jesus disse que nós podemos entrar com ousadia. Ouça comigo. Como nós vamos permanecer na presença de Deus? Irmãos, eu não sou muito velho, eu tenho 50 anos. 50. Nós já temos os 23 anos de ministério. Eu sou crente desde 80. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Eu já vivi fora da presença de Deus, mesmo sendo crente, batizado e tendo carteirinha. Eu já vivi fora da presença, eu dizimava, eu ofertava, eu ia todo domingo na igreja. Mas eu não estava no lugar de comunhão, que é a presença de Deus. Eu cansei muitas vezes de sair da igreja e alguns irmãos da igreja mesmo, que viviam no mesmo patamar que eu, fora do véu, me convidar: Carlos, vamos comer uma pizza?
E lá a gente comia uma pizza, 2 pizzas, 3 pizzas e bebia uma caixa de cerveja. Então eu sei o que é viver. Quem vive fora do véu não tem compromisso, não quer se esforçar em ler, não quer se esforçar em orar. Sabe, irmão, nem que se der um tapete para ele, ele usa. Então Deus está usando uma pessoa que já esteve batizado, crente, dizimava, ofertava, mas viveu sempre fora do véu. Porém, esse mesmo homem que vivia fora tem uma experiência de 23 anos de viver na presença de Deus. E eu não parei de errar, e não parei de pecar, e não parei de falhar. Às vezes ainda falho. Só que hoje eu não vivo mais na prática do pecado. Eu não vivo mais falhando porque quero, pecando porque quero. Quando acontece um imprevisto que eu peque, eu já me arrependo rapidamente, porque eu sei que eu não posso sair da presença de Deus. Está entendendo? Quantos querem viver nessa presença? Quantos querem viver nessa presença? Então abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. A mensagem parece que às vezes fica pesada, depois fica leve. Sabe o que é isso? É Deus colocando a comida dele, que é a palavra, na sua boca, e quando fica leve ele dá água para você beber. Porque você tem que engolir essa palavra. Bianca, você tem que engolir essa palavra. Essa palavra não pode ser mascada e jogada fora, tem que descer para o coração. Então Deus quer dar água para você. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. Diz assim: por isso, o pendor da carne, o poder da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha só o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz uma menção, ele faz assim: olha, se você é dominado pela força das vontades que você tem, você não está com Deus. E ele diz: mas se você tem vencido as forças das vontades da sua alma, que quer te levar contra Deus, você está na presença de Deus. E ele diz assim, olha, ele faz uma menção no último versículo, ele faz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, ouça, cristianismo autêntico, é saber, com certeza. Tem gente que você pergunta, você tem certeza da salvação? Ele pensa, não sei. Isso é coisa de quem está fora da presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus sabe que ele é salvo, não porque ele pode, não é por causa das obras deles, mas é por causa daquele que o salvou. E outra coisa muito importante, Paulo diz assim: vós não estáis na carne, porque se o Espírito de Deus habita em você, você é de Deus. Então Deus quer que nós tenhamos certeza, o Espírito de Deus habita em mim, e eu sou de Deus, e eu vou vencer todas as lutas que eu travo na minha carne. Eu vou vencer todos os clamores da minha alma, porque ela clama para que eu saia da presença de Deus muitas vezes. Você quer ver? Você quer ver? Você está na sua casa, você fala assim: eu vou orar agora. Isso não acontece só comigo. Você dobra o joelho para orar. A sua alma começa a dizer: você não tomou café. Você não lavou a roupa. Vai perder a hora. Aí é domingo, você não vai trabalhar. Tem que arrumar a casa. Ó, o cachorro fez xixi. Ó, você está sentindo o cheiro do cocô. Ó, vai lá, o quintal está ruim. Daqui a pouco, você sai do joelho, vai catar mato. Vai lavar quintal. Vai limpar cachorro. Vai fazer comida. Essa é a nossa luta. Ou acontece só comigo isso? Claro que temos que arrancar mato, lavar o quintal, arrumar a casa, fazer comida. Mas você não dobrou o joelho para orar, Abner?
E você olha no relógio e fala, camarada, nem 5 minutos eu permaneci aqui. A alma quer tirar a gente da presença de Deus e a alma é a sua. O campo de batalha é a nossa mente. Dobrei o meu joelho para orar hoje. Você acordou tarde. 10 horas. Você tinha que estar orando mais cedo. Você está de jejum hoje. Você sempre toma o café para começar o jejum. Não tomou café ainda. Ó, está uma bagunça lá no quintal. Tem que limpar o negócio do cachorro aí. Eu falei, o seu joelho está doendo. Eu levantei e comecei a orar em pé. Falei, mas que negócio é esse? Sabe como a gente vence isso? Orando em línguas. Quando você não tem palavras entendidas por você para orar, ora em línguas. E eu permaneci ali. Falei, a minha carne tem que aprender que eu tenho que estar na presença de Deus. Se você não dominar essa carne, se você não pôr ela no lugar, ela não quer Deus. Jejum, vamos jejuar, vamos jejuar. Pensa num homem que fica com fome, é domingo. Eu cheguei aqui e já estava pensando, meu Deus, que fome. Já até elaborei, vou sair daqui, vou comprar um Kentucky, que esse frango desse tamanho, vou detonar. A alma, ela brada. A alma, ela geme, ela não quer Deus, ela não quer jejuar, ela não quer orar, ela não quer igreja. A alma não quer coisa certa, é o campo da batalha. É por isso que nós temos que entender que o Espírito de Deus está em nós, para que possamos inclinar para o Espírito de Deus e vencer e permanecer firme. Todos nós gostamos de pecar, irmão. Todos nós. Todos nós gostamos de pecar. Os homens gostam de pecar. É. As mulheres gostam de pecar. Porém, nós temos que subjugar o nosso corpo. Subjugar nossas vontades e permanecer no lugar de Deus. É por isso que Romanos, para terminar, Romanos capítulo 12, e o verso de número 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? A sua alma, que é a mente, precisa ser renovada e precisa receber constantemente um bombardeio da palavra. Mas você não lê. Você não medita. Não, mas eu vi a pregação no YouTube. Você está entendendo? A nossa mente precisa ser renovada diariamente para que eu possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus na minha vida. Eu tinha um irmão da igreja batista tradicional, Cláudio, que não enfatiza o poder do Espírito Santo. Era a igreja que eu participava. E este irmão, ele tinha 90 anos de idade. E quando eu vinha de Londrina para a casa da minha mãe, 3 horas da manhã, eu fazia questão de acordar. Ele morava numa casinha do lado da minha mãe, que era a casa da minha mãe, alugava para ele. Eu ia lá 3 da manhã quietinho, e quando eu chegava na janela quietinho, ele estava com a luzinha acesa, uma luzinha amarela, com seu óculos, lendo a palavra de Deus. O nome dele, ele foi para o Senhor, ele se chamava Irmão João. Ele era o meu intercessor. Ele falava para mim, Pastor Carlos, Deus me colocou como seu intercessor. Só que ele não era só meu intercessor, ele era para mim uma inspiração. Porque um homem de 85 anos na época, 3 da manhã, acordar para ler Bíblia todos os dias e orar, isso é uma motivação para nós. Em quem você tem espelhado a sua vida? Quem tem sido motivação para você? Quem tem sido um mentor para você? Ouça, se você tem que olhar para alguém, Jesus diz, olhe para mim porque eu sou o autor e consumador da vossa fé. Mas nós não podemos viver só olhando para o Senhor, nós temos que olhar para a terra.
Então procure aqui na terra gente que te inspire a ler, inspire a orar, inspire a vir à igreja, inspire a jejuar, inspire você a ser fiel. Se afaste de pessoas que querem te levar para o mundo. Se afaste de pessoa que quer te levar para longe de Deus. E se aproxime de gente que você olha e fala assim, eu quero ser como essa pessoa. Olha para esse altar. Se a vida daquele presbítero, desse presbítero e desse pastor não te inspira, não olhe para nós, procure outro para te inspirar. E se não achar, olhe para Jesus, Ele é o inspirador da nossa alma. Mas eu espero que quando você olhar para eles e para nós, você possa achar pelo menos um coração humilde. E dizer para você, olha irmão, eu tenho lutado para ser fiel a Deus. Você está entendendo, irmão, que Deus quer falar conosco? Deus quer que você experimente. Salmo 42, verso 1 diz assim. Nós já vamos cear, nós já vamos embora. É 8, 7, 10? Nós já vamos embora. Salmos 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, expira minha alma. Quero usar esse versículo de número 1 e mencionar esse animal chamado corço ou corça. Quer dizer, cabra montanhês. É um animal que tem um odor, tem um cheiro muito fedido. E os predadores conseguem farejá-la longe, longe. Então, quando ela deseja a água, não é para beber. Ela deseja as águas para entrar nas águas, porque quando ela entra nas águas, o odor, o fedor que ela tem, fica ameno. Então, ela se torna uma presa mais difícil. Ouça, e a palavra de Deus para nós nesse salmo é o seguinte, Deus quer que você deseje a presença dEle. Irmão, Deus quer que você deseje estar na presença dEle. Deus quer que você deseje a Bíblia como algo que não pode mais fazer, que não pode mais estar longe da sua vida. Deus quer que você deseje intensamente fugir do pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raças eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar e de anunciar as virtudes de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus diz que nós somos uma raça eleita por Deus. Nós somos uma geração santa. E além disso, nós somos sacerdotes de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que quando eu entro além do véu, quando eu estou na presença de Deus, eu sou um sacerdote. O que é um sacerdote? Eu ali gemo e oro por aquelas pessoas que ainda não experimentaram estar na presença de Deus. Eu sou uma pessoa que quando entro na presença de Deus, não é só para clamar pelos nossos pecados, ou clamar pelas nossas necessidades, mas é clamar por aquele que ainda não experimentou o melhor de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos esses sacerdotes. Nós podemos entrar na presença de Deus e permanecer lá e clamar por vidas. Sabe, irmãos, do fundo do meu coração, eu não almejo ser um pastor de renome. Eu não almejo isso. Eu só não quero um dia chegar diante de Deus e Deus olhar para mim e falar assim para mim, por que você afofou aquele povo? Por que você não foi mais duro com aquele povo na pregação? Por que você não falou a verdade que eu ministrava no teu coração? Eu não quero receber isso. Talvez eu serei pastor, talvez eu serei pastor de meia dúzia, não tem problema. Mas essas meia dúzia que sentar aqui, vai ouvir um coração que brada por estar na presença de Deus. Eu não quero que vocês saiam daqui dizendo, esse pastor é duro. Mas eu quero que vocês saiam daqui dizendo, esse pastor vela pelas nossas almas. E aquilo que ele recebe de Deus, mesmo sendo duro, ele entrega. Porque é isso que precisamos. Sabe, irmãos, nós estamos cansados, eu e você estamos cansados de ser alisado por pregação, de ser alisado por palavra. Nós precisamos receber o cajado de Deus para tomarmos jeito na nossa vida.
nós precisamos nos posicionar a partir de hoje com mais firmeza diante da presença de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que precisamos da parte de Deus. Além do véu, existia e existe um altar. E Deus quer que eu e você entremos além do véu e ofertemos neste altar a nossa vida. Eu quero encerrar, não vai ter choro, não vai ter muita oração, mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: se na sua vida não tiver um altar, você está correndo risco de vida. Nós temos que ter um altar na nossa vida, aonde nós depositamos a nossa vida como oferta viva ao Senhor. Constantemente, diariamente. Se você não tem um altar na sua vida, e se você não se entrega como sacrifício vivo nesse altar constantemente, você está correndo risco de vida. O diabo pode te mandar para o inferno. Um pastor que não tem um altar na vida dele, ele está correndo risco de vida. Então, tenha um altar na sua vida onde você possa se entregar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você se entrega nesse altar. Você está fraco, você se entrega e diz: Deus, eu estou aqui no teu altar, eu estou fraco. Minha vida é tua, me fortalece. Você está enfermo, você está ruim. Você se entrega nesse altar e fala: Senhor, eu estou ruim, eu estou doente. Mas eu me entrego nesse altar. Você está com desejo de fazer coisas erradas, mas você se entrega nesse altar e fala: Senhor, eu não quero me entregar à maldade. Eu não quero me entregar ao mundo. Se tem um homem que pensa em fazer coisa errada, você está diante dele: sou eu. Sou eu. Constantemente eu penso de fazer coisas erradas. Desejo coisas erradas. Pastor, mas por que o senhor não faz? Porque eu me entrego nesse altar e falo: Senhor, eu quero permanecer aqui. Eu quero permanecer na tua presença. Senhor, eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui, miserável homem que sou. É por isso que nós temos que ter um altar para nós nos entregarmos constantemente, irmãos. Porque senão você vai conhecer um homem aqui e um homem diferente lá fora. Mas quando eu e você temos um altar, nós nos entregamos constantemente. O jovem se entrega constantemente. Eu tenho admirado a minha filha. Hoje eu cheguei aqui, admirei ela, falei: nossa, o casamento foi para água abaixo. O marido se descabeçou na vida. Ela tinha tudo para, sei lá, fazer o quê. Mas ela está firme com Deus. Eu falo: Jesus, o que essa menina tem que eu preciso? Sabe, irmãos, nós precisamos mais desse Deus. Precisamos mais desse Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque pode acontecer uma atrocidade na sua família, na sua casa. E nós não podemos sair batendo, dando tapa em tudo. Nós não somos uma Equitácio da vida. Nós não somos uma Guila para esmurriar todo mundo. Amanhã pode ser um dia de choro para nós, mas nós temos que ter um altar na nossa vida. Amanhã a mamãe que você ama, papai que você ama pode partir. Amanhã o irmão que você tem apego pode ir embora, né, Lourdes? Você está entendendo? E nós temos que ter um altar. E dizer: Deus, nós queremos o Senhor mais e mais. Deus, eu sou fraco, mas eu quero ser forte. O problema não é ser fraco. O problema é querer ser fraco todos os dias. O problema, irmão, não é ser fraco. O problema é que a gente quer ser fraco todos os dias. E nós não podemos. Porque a Bíblia diz assim: ó fraco, diga, eu sou forte. Então nós temos que dizer: eu sou forte diante das adversidades, diante das lutas. Não adianta fazer bico, não adianta fazer cara feia, não adianta ficar chorando
Nós temos que nos posicionar diante de Deus e profetizar diante das adversidades e falar: isso vai mudar. Quando Jesus diz: tem mal que vem na nossa vida e até o mal serve para o nosso bem, Ele está dizendo o seguinte: filho, cada pessoa tem um dia que a adversidade vem, mas ele não pode parar nesse dia, porque outro dia virá. Então nós temos que posicionar, precisamos parar de chorar e olhar para a glória de Deus e falar: Senhor, o Senhor é meu Redentor, e o meu Redentor vive, e Ele se levantará e me dará vitória. Quero dizer para vocês, eu não sou o homem mais feliz do mundo, eu não sou o homem mais bem sucedido do mundo, mas eu não sou a escória desse mundo. Eu sei que o meu Redentor vive, e qualquer dia desse Ele se levanta, e Ele vai bradar do céu, e as coisas mudarão. É por isso que eu continuo pregando o Evangelho, irmão. Eu não sou como aqueles que diz: não tem outro caminho. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Tem gente que, mas eu não tenho outro caminho. Tem sim, tem dois. Tem o caminho do mundo e o caminho de Deus. Mas eu escolhi o de Deus. Nossa, e quantas adversidades. Mas as adversidades me mostram que eu posso vencer pelo poder de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diga para ele: você pode vencer pelo poder de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, vamos orar um pouquinho, vamos cear, 7h30.